Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você aí que ainda não me conhece, não conhece o canal, não sabe nada sobre o meu trabalho, dá um voto de confiança, assista o vídeo e, se você gostar, considere se inscrever aqui no canal, será uma honra ter você aqui conosco. Você também pode deixar o seu like, que ajuda muito o canal. Compartilhe com mais pessoas. E ativem as notificações do canal se quiser continuar recebendo o conteúdo do mesmo. Mas agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora vamos para o que realmente importa, que é nossas histórias sobrenaturais, nossas histórias de terror. E esse aqui é intitulado Romance Maldito, um relato sobrenatural por Paulo. Fazem 40 anos que descobri o segredo obscuro da minha vizinha. Eu era jovem e tinha um romance fugaz com Lorena, a dita vizinha. Ela era uma mulher linda, linda mesmo, mas a sua personalidade arrogante e possessiva me fez desistir do relacionamento, desistir de ficar ao lado dela. Meses depois eu conheci a Raquel, nos apaixonamos e em pouco tempo começamos uma relação. Raquel era o amor da minha vida e Lorena odiava. Lorena era obcecada por mim, me perseguia e me procurava constantemente, inclusive deixava bruxarias na minha porta. Já que ela era neta de uma poderosa bruxa ali da região, segundo a vizinhança, é claro. Mas sendo eu cético, como me arrependo, nunca me importei com isso. Chegou o dia em que eu e Raquel decidimos dar mais um passo e tomamos a decisão de nos casar. O tempo passou normalmente, até que um dia começamos a ouvir barulhos estranhos na casa. Esses barulhos se tornaram mais e mais constantes. Arranhões nas paredes, grunhidos, golpes no teto. Foi um erro ignorar tudo aquilo. Uma noite, enquanto dormíamos, um animal enorme invadiu o nosso quarto. Era uma espécie de lobo ou um cão. Não sei direito, só sei que aquilo era enorme. Lembrei que Lorena tinha uma onça negra de estimação em casa. Sem pensar nas consequências, tentei fazer de tudo para proteger Raquel, mas o animal me jogou para trás com uma força sobrenatural. Não pude fazer nada para impedir que aquele monstro horrível rasgasse a garganta e arrancasse a cabeça da minha amada Raquel. Corri para a cozinha, peguei uma grande faca de cortar carne e avancei sobre a fera, ferindo um dos seus enormes olhos amarelos. Mas aquele animal me jogou contra a parede novamente e fugiu. Fiquei paralisado assistindo aquela cena com horror. Chamei a polícia, mas ninguém acreditou. Cheguei a falar sobre a onça de Lorena. Inclusive, falei da possibilidade dela incitar o animal contra nós. Mas a polícia nada achou na casa dela. Eu fui preso,
acusado de tirar a vida da minha esposa sem nenhuma chance de defesa. Aqui no presídio, dias depois, recebi uma visita inesperada. Era Lorena usando óculos escuros e com uma enorme cicatriz, bem no olho esquerdo. O mesmo olho que eu feri da fera. Naquele dia eu entendi tudo. Aquele monstro era um Naual. Bruxo ou bruxa que pode se transmutar de forma sobrenatural em qualquer tipo de animal. E esse Naual era Lorena. Ela esboçou um sorriso cheio de ironia e satisfação, me dizendo: é uma pena que ninguém vai acreditar em você. Eu avisei que se você não fosse meu, não seria de mais ninguém. Já fazem 40 anos que isso aconteceu. Da obra Terrifier Gato Sinistro, Guadalajara, México. Tradução e adaptação, pesquisa Sérgio Gitel. Naual, lobisomem, enfim, era um monstro que não admitiu ser trocado, não é? No caso, a essência dessa vizinha não era boa. E como ela, há muitas pessoas que são muito possessivas, não aceitam perder. E aí se criam verdadeiros monstros. Vamos para a próxima de hoje? O Pacto. O diabo não falha e não tarda. João da Silva, 50 anos. Morador de conhecida favela de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vivia de pequenas tarefas em diversas casas da redondeza. De estatura média, cerca de 60 quilos para 1,67 m de altura, ele era branco, tinha os cabelos preto, esbranquiçado, curtos e cheios. Solteiro, vivendo sozinho, foi casado por 3 vezes, tendo filhos com a primeira esposa, mas sem nenhuma dedicação parental. Não manteve contato, sabe? Seus familiares, a maioria já eram falecidos e outros poucos viviam longe em lugares incertos. Buscava pequenos confortos no cigarro, na bebida e em raras boas refeições. Isso tudo sempre logo após os seus trabalhos irregulares e instáveis. Encanador, eletricista, pintor, limpeza de pátios. Quando terminava, ia direto para casa para se lavar, fazer a barba e ajeitar-se um pouco antes de ir para o bar, onde também jantava. Após o jantar, ele bebia até onde podia, mas raramente se embriagava. Naquela noite, alguém próximo de sua mesa, com a idade mais ou menos igual a dele, queixava-se ao vento. João então passou a trocar suas queixas de vida com o companheiro ao lado. Sua última frase foi essa: olha, já que Deus não me ajudou, quem sabe uma prosa com o diabo, qualquer dia desses, não me faria bem. Ele levantou-se e saiu, rumou de volta para sua casa. Cerca de uns 100 metros de distância, numa área escura da rua,
João viu uma moça vindo no sentido contrário. A moça trajava um vestido vermelho colado em seu belo corpo esbelto. A moça tinha a pele bem clara, cabelos pretos e lisos, e longos também. Era uma linda mulher, de uns 30 anos mais ou menos. 1,70 m de altura, 57 quilos. Digna de ambientes de classe. Quase desfilava em altos saltos pretos. João da Silva logo imaginou tratar-se de uma garota de programa e das mais caras, mas ele se surpreendeu quando ela parou bem à sua frente e lhe deu um boa noite em voz sensualíssima, e ela continuou: o que você seria capaz de fazer para ter sempre que quisesse alguém assim como eu? Nessas alturas da vida, qualquer coisa, moça, respondeu João. Trocaria qualquer coisa por riquezas? O que eu teria para trocar? Respondeu outra vez João. Sim ou não? Insistiu ela. João olhou firmemente para os lindos olhos esverdeados da bela moça e disse: sim, sem dúvidas nenhuma. Daria o que eu pudesse, até a minha alma, se fosse possível. Lembrará de mim em 3 dias. Boa noite. E ela saiu rapidinho, deixando João perdido em seus pensamentos. Mas como deixar de pensar em tão bela mulher que, por instantes, deu-lhe preciosa atenção? Ao chegar em casa e deitar-se em sua cama, não passaram nem 5 minutos e ele começou a sentir uma terrível dor de cabeça. Era uma dor que parecia aumentar pouco a pouco. Ele recorreu a 3 vizinhos para arrumar analgésicos, que aliviou a dor por breves instantes. Sem condições de dormir, alucinado de dor, ele saiu para a rua na esperança de encontrar uma farmácia aberta e gastar o que havia lhe sobrado. Atormentado pela dor de cabeça, ideias de onde poderia encontrar uma farmácia aberta de madrugada lhe perturbavam. Antes de amanhecer, finalmente encontrou. Ao relatar o seu problema, o farmacêutico indicou um forte analgésico, capaz de liquidar também com o dinheiro que ele ainda tinha no bolso. Ele ingeriu o remédio ali mesmo e retornou para sua casa, a mais de 1 hora de distância caminhando. Contudo, a dor aliviou cerca de poucos minutos após ele ingerir o remédio. Ele dormiu por 2 horas e acordou com a mesma dor de cabeça e talvez com a intensidade ainda maior. João então resolveu tomar todo o conteúdo da cartela de 10 comprimidos, sendo 2 já administrado antes. Portanto, fez uma autodosagem de 8 comprimidos. Dormiu por 3 horas e meia, despertando quase ao meio-dia, zonzo, estonteado, sabe? Tomou um café preto. Logo em seguida, a dor de cabeça voltou, e forte.
Sem ter mais dinheiro, recorreu aos mesmos vizinhos, mas quase que em vão. Um deles se prontificou a levar João a um posto de saúde. Ele chegou ao posto já alucinado de dor de cabeça, gritando muito, muito mesmo. Ele foi levado à enfermaria e foi medicado via soro intravenoso. Somando as medicações por ele já administradas, João entrou em choque anafilático, apagou e foi transferido para um hospital universitário. Dia seguinte, foi abrindo os olhos do que pensou ter passado apenas alguns instantes. Ao lado esquerdo da cama estava o doutor Humberto, o chefe da equipe. Bom dia, senhor João. Como está se sentindo? Bom dia. Parece que estou bem e até bem disposto. O que houve? Indagou João e o doutor Humberto começou a explicar. Senhor João, o senhor é portador de uma doença rara e precisa de tratamento específico. Mas, como o SUS não a reconhece, para eles isso é apenas uma dor de cabeça crônica e, assim, não poderemos lhe manter aqui. Sem a medicação certa que nós lhe aplicamos ontem, o senhor poderá cair na rua e até mesmo morrer por convulsões generalizadas a qualquer hora. Mas tem uma solução, é uma proposta. Se o senhor concordar, lhe transfiro para uma ala particular sem nenhum custo para o senhor até amanhã, mais ou menos a essa hora, quando poderá voltar para casa, mas deverá assinar um contrato se comprometendo a comparecer todos os dias, domingos e feriados, com sol ou com chuva, para tomar a medicação na hora certa. E, principalmente, deverá manter sigilo absoluto sobre esse tratamento. Por causa desse sigilo, o senhor será pago na base de R$ 100.000 por mês. Amanhã, após assinar o contrato, o senhor receberá R$ 50.000 e 15 dias depois, mais 50.000 e a cada 30 dias, R$ 100.000 até o final do tratamento. Podemos contar com o senhor? Mas é claro, doutor. Com certeza que eu aceito e assino o contrato, respondeu João. Ele estava muito entusiasmado. Ok, o senhor vai agora para o outro quarto e amanhã vou deixar com a enfermeira-chefe, a senhora Ainomed, o contrato para que assine. Eu não estarei aqui. Combinado. Obrigado, disse João todo contente, acrescentando. Como é mesmo o nome dela, doutor? Ainomed. É um nome diferente, pois ela é filha de estrangeiros. Em poucos minutos, João foi transferido de quarto e logo veio um almoço de dar inveja a muita gente. João, que estava faminto, tirou bom proveito da comida. No final da tarde, a medicação via soro na veia foi feita. Dia seguinte, o terceiro dia, ele acordou bem disposto e, quando saboreou um farto café da manhã, começou a pensar no que faria com a nova remuneração. Também não deixou de lembrar daquela bela mulher de vermelho. As auxiliares da enfermaria retiraram o que sobrou do café da manhã e colocaram à disposição as roupas de João para que ele se trocasse antes de sair.
Em seguida, dirigindo-se ao posto de enfermagem de sua ala, ele encontrou a referida enfermeira-chefe, sorridente, e o aguardando para que assinasse o tal contrato. Entusiasmado com as novas perspectivas e principalmente pelos 50 mil reais que estava prestes a receber, João não reparou que a tal Ainomed era muito parecida com aquela mulher de vermelho. Após assinar, ao repassar para João um comprovante de transferência bancária por Pix para ele, ela disse: "Não se esqueça de estar aqui mais tarde, assim como em todos os dias, na mesma hora." Sim, até o final do tratamento, né? E quando seria isso? O doutor não falou? Bom, a sua doença ainda não tem cura devido à sua medicação, que é, na verdade, um coquetel à base de morfina e outros entorpecentes. O tratamento deve encerrar entre 3 e 6 meses com o seu falecimento. Aí no MED, de trás para frente, é Demônia. Fonte e adaptação do artigo publicado no jornal Correio do Povo. Coluna O Sobrenatural Existe? De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1975. Nossa, era um tratamento paliativo e ele assinou contrato com o diabo sem saber disso. Mas é assim, né? Num trato feito com o diabo, ou você perde ou você perde. Pelo menos tem sido assim com todos os contos, relatos e histórias que eu tenho lido e trazido aqui para o canal. Lembrando que esse relato foi postado por Sérgio Gitel no app Vizinho. E vocês? Cuidado com propostas, hein? Fiquem espertos. Você e eu também, né? Não vamos cair no conto do demônio. E aí, o que acharam das histórias de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para o que interessa, né? Que é para isso que estamos aqui. Nossas histórias de terror, nossas histórias sobrenaturais. Bora lá? Quando éramos crianças, nós éramos muito pobres, pobre mesmo, a ponto de dormir todos juntos na nossa casinha de adobe. Minha mãe costumava ter um altar com velas para os seus santos. Então, à noite, aquele altar com as velas iluminava bem dentro de casa. Em uma madrugada, enquanto eu dormia, eu senti algumas mãos me levantando de onde eu estava, e isso me fez acordar. Ao abrir os olhos, eu vi uma mulher vestida de branco que me carregava nos braços enquanto me observava. Meu primeiro pensamento foi que era a mamãe, mas ela dormia no outro quarto e ela também não tinha nenhum vestido branco. Então, quem era essa mulher? Tentei acordar minha irmã, mas não consegui. Tentei com meu irmão, mas não encontrei mais. Era só eu e ela. Eu e aquela mulher de branco. Entrei em pânico. Perdi completamente a mobilidade, ou seja, fiquei paralisado. Não conseguia mover nem o dedo mindinho. E ouvia a sua respiração. Se é que eu posso chamar aquilo de respiração. Era uma espécie de rosnado. Seu cabelo estava todo em
empolado, enrolado, enquanto ela me observava, sabe? Cheguei a vê-la de corpo inteiro quando procurava por meu irmão e percebi que ela estava de joelhos. Não sei quanto tempo estive em seus braços, mas quando consegui me mexer, eu já estava no chão. Fiquei bem quietinho, com os olhos fechados, tentando adivinhar se ela já tinha ido embora ou não. Mexi os braços à procura dos meus irmãos, visto, como eu já disse no início do relato, que dormíamos todos juntos ali. Mas eu só conseguia tocar o chão. Continuei me movendo e cheguei a tocar em algo. Era o calcanhar daquela mulher, daquela coisa que ainda estava ali. Continuava de joelhos, mas estava naquele momento virando as costas. Retirei a mão rapidamente e fechei os olhos novamente, ficando ali no chão até quase amanhecer. Quando me levantei, percebi que eu estava caído perto da porta da casa. Voltei a dormir entre os meus irmãos e não disse nada para ninguém. Pensei que tudo não havia passado de um pesadelo, até que notei hematomas nas minhas pernas e também na minha nuca. Desde então, o meu ciclo de sono foi completamente alterado e eu continuo tendo pesadelos e paralisia do sono. Vi tantas coisas nesses episódios de paralisia que às vezes nem sei no que acreditar. Esse relato foi postado no app vizinho, na página Histórias de Terror, que eu estarei deixando aí na descrição do vídeo. Aterrorizados, paralisia do sono não é fácil. Eu já passei por isso. Conheço várias pessoas que ainda sofrem com isso. Para ser sincera, teve uma época que eu peguei até medo de dormir exatamente por acontecer o mesmo, o que acontece com o menino. Inclusive, já teve episódios de eu ver uma mão com formato de mão humana, mas era algo draconiano, cheio de escamas, e eu sentia aquilo tipo me acariciando. E aí eu virei o olho assim, que é a única coisa que mexe na paralisia do sono, né? É o olho. Aí, pela minha visão periférica, era como se aquela criatura estivesse deitada na cama, fazendo carinho em mim, sabe? Com muito cuidado. Mas foi horrorizante, foi terrível. Na hora, o meu coração parecia que ia explodir, tamanho era o medo. Aquilo não me machucou, não me arranhou e não me tocava de um modo desrespeitoso, sabe? Parecia que estava deitada ao meu lado, tipo fazendo um carinho como uma mãe que observa um filho dormir, ou alguém querido com amor fraternal, ou sei lá o que era aquilo. Só sei que o terror não diminuiu, porque na hora eu estava com muito medo e graças a Deus aquilo sumiu. Teve vários outros episódios, tipo de eu estar deitada numa mesa imóvel e está cheio de gente conversando em volta de mim, mas eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Era como se eu estivesse no meu próprio velório, presa dentro do corpo. Enfim, pessoas andando, pessoas deitando na cama, pessoas me unhando, enfim, até que a última paralisia do sono que eu tive, eu fui envolta numa luz violeta, que eu creio que é Metatron, meu anjo protetor,
E dali pra frente nunca mais tive esses episódios. Mas deve ser mediunidade aflorada também, porque eu acredito que, apesar de ter explicações científicas, diz que o cérebro acorda antes do corpo, mas as experiências que eu tive, eu posso dizer que eram bem sobrenaturais, mesmo porque na última, quando eu fui envolta pela luz violeta, a Angel mesmo, estou dando os meus relatos agora, depois do relato que eu li anteriormente. Eu senti como se o meu corpo levantasse uns 2, 3 centímetros da cama, como se aquela luz violeta me envolvesse totalmente. Mas foi a única paralisia do sono que eu não senti medo. Eu senti uma paz tão grande e deixei aquela luz violeta me envolver, sabe? E aí, de repente, foi como se eu fosse deixada na minha cama bem devagarinho novamente e um sono profundo tomasse conta do meu corpo. E desde esse episódio nunca mais tive as ditas paralisias do sono aterrorizantes. Já vai indo para mais de 5 anos que se acabaram, mas quando eu tinha era constante. Todas as noites eu peguei medo de dormir. Por isso que eu, Angel Black, acredito sim nesse relato. Eu imagino o terror do relatante e ele ainda está passando por isso. Ou melhor dizendo, né? Desculpem, ele ainda está passando por esses episódios de paralisia do sono, não é? E aí, mais alguém já passou por essa experiência pavorosa? Se quiser compartilhar com a gente, pode enviar para o e-mail do canal. Não precisa se identificar se você não quiser, tá bom? Mas é bom para sabermos que mais pessoas passam por isso. E agora, vamos para o próximo relato de hoje? Eu tenho um sobrinho que é político e também já é adulto. A quem chamaremos aqui de Juan. Quando Juan tinha aproximadamente 4 anos, seus pais decidiram se mudar para outro lugar porque estavam passando por dificuldades financeiras. O pai de Juan conseguiu um emprego em uma fábrica e a mãe em um escritório. E isso melhorou a situação financeira deles consideravelmente. Mas aí surgiram outros problemas. Juan começou a falar sozinho. Mesmo falando bem para a idade dele, omitia algumas letras. Durante suas conversas, parecia que havia mais alguém no quarto dele e o ambiente onde ele estava ficava pesado. Seus pais, ao notarem esse comportamento, digamos, no mínimo estranho, perguntavam-lhe com quem ele estava falando. Juan respondia que tinha um amigo chamado Mamon, o que causou gargalhadas em seus pais por causa do nome. Acharam o nome engraçado e foi interpretada essa atitude deles como uma atitude rude. Inicialmente, eles não deram muita importância, pois não é raro que as crianças tenham os tais amigos imaginários. No entanto, depois de receber a notícia de que seriam pais novamente, Juan mencionou que Mamon deveria levar embora a irmãzinha. Isso mesmo, ele disse nitidamente que Mamon queria levar a irmãzinha dele que ainda estava no ventre da mãe. Detalhe, ele disse até o sexo da criança, né? Feminino. E isso gerou um medo nos pais. Eles notaram um comportamento agressivo em Juan,
que afirmava que Mamon queria várias coisas e perguntava por que eles não davam comida ao Mamon, já que o mesmo queria ter o seu próprio prato. A situação ficou mais perturbadora quando Juan foi visto com uma faca na mão em transe. Os pais o acordaram e ele não se lembrava mais de nada. Noutra ocasião, durante uma refeição, um jantar ou um almoço, não sei dizer ao certo, na casa dos pais dele, Juan deixou uma cadeira vazia. Quando os visitantes chegaram e sentaram na dita cadeira livre, a criança fez um berreiro, chorou intensamente, alegando que eles tinham esmagado Mamon, chegando ao ponto de morder um dos convidados que estava na cadeira, em um ataque de histeria e raiva. A criança parou de comer, perdeu peso e estava com dificuldades para dormir. Foi então que decidiram consultar um bruxo. O feiticeiro afirmou que a criança tinha o dom de ver coisas que estavam em outro plano, coisas que as outras pessoas comuns não percebem. Supostamente, tirar-lhe esse dom resolveria o problema. Embora as coisas tenham se acalmado temporariamente, logo começaram a ouvir vozes, objetos se movendo e conflitos familiares passaram a ser constantes. A casa se tornou uma cena assustadora, levando eles a largar a casa e mudar de novo. Mas o menino Juan chorava, porque não queria deixar o Mamon sozinho. As coisas não melhoraram em nada. Eles chegaram em uma casa com alguns parentes. Depois de 3 dias, a criança disse que Mamon já tinha chegado e que estava muito feliz na nova casa. Não demorou muito, a mãe de Juan deu à luz a nova integrante da família. Teve a sua menininha, a sua princesinha, e Juan logo disse que Mamon viria buscá-la. Os pais não sabiam mais o que fazer por causa do medo que aqueles comentários da criança lhes geravam. Em uma noite começaram a ouvir muitas batidas nas portas e nas janelas da casa. Só o tio de Juan foi capaz de ouvir quando algo entrou por uma das janelas. Juan começou a chorar, dizendo que Mamon o machucava, que o puxava pelos pés. E o seu tio realmente percebeu como Juan estava sendo realmente puxado pelos pés. Algo estava arrastando o menino. O tio, sem pensar 2 vezes, o abraçou com força, sentindo que algo realmente estava tentando levá-lo, puxando-o de seus braços. De repente, a menininha começou a chorar tão alto que acabou por acordar os outros na casa. Naquele momento, eles perceberam que qualquer coisa que fosse esse Mamon, esse ser não tinha boas intenções e queria machucar-lhes. Então eles foram atrás de outra pessoa para ajudá-los, pois na igreja já tinham lhes negado ajuda.
E tempos depois eles saberiam o porquê. Eles chegaram então com outro bruxo, e esse bruxo disse que usaria a sua magia para tirar o dom que Juan tinha, para que aquela família e aquela criança finalmente tivessem paz, e tiveram paz. Em certo dia, já com o Juan adolescente, eu ouvi essa história. Então, decidi pesquisar sobre o nome Mamon e eu tive uma surpresa nada grata, viu? Descobri que Mamon é o nome de um demônio, mais especificadamente o demônio da ganância. Alguma vez, não me lembro quando, falei com um amigo que é santeiro, e ele disse que talvez o pai, por estar financeiramente mal, tivesse feito algum tipo de pacto e o pagamento seria um dos filhos. Isso nunca foi corroborado, provado, mas para a família foi um capítulo que eles nunca mais querem recordar. Esse relato também foi postado no grupo Histórias de Terror. É uma página de criador de conteúdo digital mexicana. Inclusive, eu dei uns toques nas histórias. Por quê? Porque a tradução não fica muito legal, mas é uma história realmente assustadora, né? Um demônio que atormentava esse menino, porque começou fingindo ser amigo dele. Como ele era fraquinho, ou tinha uma mediunidade, ou foi entregue como pagamento, não sei explicar o que aconteceu aqui direito, né? Nem o relatante sabe direito o que aconteceu, mas graças a Deus o menino ficou livre dessa criatura. Esse demônio atormentava, essa entidade atormentava o menino e precisou ser tirado por magia. Teria o pai dele feito um pacto com as trevas? Não sei. Deixe aí suas opiniões nos comentários. Aterrorizados? Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link dessa página, se vocês quiserem ir lá no app vizinho, o Face, e estar se tornando membro para ler as histórias, que às vezes a tradução não está 100%, mas vale muito a pena o esforço para ler, pois tem histórias, na verdade, relatos lá de arrepiar. E agora quero falar com você aí, que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Gostou do canal? Então se inscreve aí, vai, não perca mais tempo. Venha para minha alcateia, você também, vem? E peço a todos vocês aterrorizados, não saiam do vídeo sem deixar aquele likezão, tá? Sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal para não ficar de fora. Deixar um comentário aí, ó, como forma de incentivo ao meu trabalho. Vou ficar, ó, muito feliz, hein? O seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição, ó, já ajuda bastante, tá bom? Vocês podem também dar uma olhada aí na descrição do vídeo, pois tem muita coisa legal. Além da fonte dos relatos, como eu já disse, você pode achar muita coisa interessante. Vale a pena sim dar uma olhada. Vocês podem ir nas playlists do canal, que está recheada de vídeos, gente, muitos vídeos mesmo. Pode me seguir nas outras redes sociais. Prestigiar os outros canais fica a seu critério e eu ficarei muito feliz. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam, ó, e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho, e principalmente agradecer a cada um de vocês, meus aterrorizados. Sem vocês, esse sonho não seria possível. O sonho do canal Angel Black Contos de Terror. Gratidão, gratidão e gratidão. Bem, meus aterrorizados, por hoje é só.
Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!